Hello, students, my 8th grade students, meus alunos do 8º ano A e B. Galerinha, nós estamos, first of all, I want to thank everyone that has showed up in my Google Meet video class online. Obrigado a todos que participaram da nossa Google Meet, de ambas as turmas. Foi a nossa primeira, então alguns ainda estavam bastante tímidos. Eu espero que isso a gente vá quebrando, né? We're gonna break it down a little bit as it goes. Como vai acontecendo, as it flows, como vai fluindo, beleza? A teacher está na página 08 da apostila, dando continuidade na unidade 03 da apostila 02, que começamos com Let's Play, um conteúdo bastante importante, porque basicamente esse é um conteúdo que esse used to, que eu coloco em provas presenciais e também vai acontecer também virtual, né? Não sei se será validado, mas enfim, são avaliações para testar o conhecimento adquirido através das videoaulas e das nossas Google Meets. Galera, muito importante esse conteúdo. Quantificador, quantificadores, quantifiers. Preste atenção que a aplicabilidade é muito grande. Some, alguma. O N na pergunta é algum e alguma. O N na negação, com not na frase, quer dizer nenhum, nenhuma. Exemplo, eu tenho alguns amigos. I have some friends. Você tem algum amigo? Do you have any friend? Eu não tenho nenhum amigo. I don't have any friend. Você percebam que eu falei I do not have. Eu não tenho. Eu botei um not. O not e o N, eles vão bem juntos. Eles não têm como, não pode ser outra coisa. Tu não pode ter o some com o not. Professor, eu posso usar o some na interrogação? Amigos, yes, you can. Mas eu prefiro que você não utilize. Você não vai estar errado em usar o N na interrogação, tá? Então, você não vai estar errado exatamente usando o N na interrogação. Negação, tu pode falar de duas formas. Se eu falar para ti o seguinte, I don't have any friends, eu não tenho nenhum amigo. Ou eu tenho amigo nenhum. É a mesma coisa. Como é que eu faço essa segunda formação? I have, eu tenho. No friends. Então eu posso falar I don't have any friends ou I have no friends, que é a mesma coisa. Estão entendendo? É importante você memorizar esse conteúdo, porque a aplicabilidade dele é gigante. Você pega o some, por exemplo, que é a base, se colocar o thing, vai ficar something, tudo junto, alguma coisa. Somebody, alguém. Somewhere, algum lugar. Tá entendendo? Então, é a base para uma aplicabilidade bastante grande na língua inglesa. Agora, o teacher vai pegar e vamos à página que já tem umas respostas, tá? Acompanhe o mouse. Página 09. Aqui. Eu tenho a many, blá, blá, blá. O many é contável, tá bom, gente? The game is repeated as many times, muitas vezes. O much é incontável, não está apresentado aqui embaixo. Ó. Much é incontável, por exemplo, eu bebo muita água, I drink much water, eu tenho muito, o tempo não é contável, as horas são. I have much time, I have many friends, pessoas são contáveis, I eat many pizzas, pizzas são contáveis, que elas são as caixas, né? O arroz não é contável e o pão não é contável. Ah, professor, como assim? Não é. Não é. O pão é vendido por quilo. Tu pedes, mas tu vai receber uma quantidade baseada no peso. Tá bom? Mas, professor, e o menu much? É tão importante assim eu gravar um menu much? Cara, a verdade é que é não. Porque eu tenho um genérico que substitui os dois, que é o a lot of. Eu estaria falando isso numa sala real com vocês e eu vou falar sobre isso na nossa próxima Google Meet. O a lot of, ele é muito, muitas. Então ele troca o menu much
e você não tem que pensar se dá para contar ou não dá para contar. Tá entendendo? Mas é bom, você precisa saber que many é para contáveis, que é muitas, muitas, e o much é muito, muita. Agora vamos fazer um preenchimento do que o prof passou para vocês na página 09. Completar com isso que está sendo dado. Coins. Ele não tem moeda sobre a mão, então eu não tenho not, eu não posso botar o N, porque o N só vai com o not. Ou na interrogação, eu tenho uma afirmação. Então, there are no coins. Agora aqui eu posso falar a mesma coisa, como o prof explicou. There are not, or there aren't, any coins. How much money is there? Quanto dinheiro há lá? Sobre lá onde, gente? Não é o lá, é lá. Sobre a mão. There is no money, there isn't any money. Opa, tem uma moeda. There is a coin. Beleza? Agora tem mais de uma. Aí o some, o que é some, professor? Some é alguma, alguns, algumas ou um pouco de. Então, there are some coins. Não especificou a quantidade, porque eu não tenho números aqui em cima. Então, there are some coins. Aqui no caso, foi usado there is some money, porque tem algum dinheiro. Aonde? Aqui nessa mão. Descendo. Descendo, descendo. There are many coins. Existem muitas moedas. Ou tem muito... O dinheiro não é contável. Prof, o dinheiro não é contável. Como assim não é contável? Eu conto o meu dinheiro? Não. Você conta o real. Eu tenho one real, 2 reais, né? Then $50 bill. Você pega o valor da nota e faz a contagem a gente fala da moeda, correto? Do dólar, do euro, do real, do peso. Mas você não pega a sua carteira e fala, eu tenho 1, 2, 3, 4 dinheiros. Não. Você conta a moeda corrente. Vamos à página 010 comigo, por favor? Fazendo a continuação. Aqui, olha só, galera. Completando. Exercício 01. Tempo não dá para contar. Much time. Aqui eu tenho uma negação, que é a B. Did not. Eu uso o N, porque eu não posso usar. Some é só para afirmação. Aqui eu tenho uma afirmação. Eu não posso usar N, como o prof explicou. Então, uso some. É muito simples e automático de fazer escolha. Cada jogo tem algumas regras que precisam ser seguidas. Os irmãos da Mia não costumavam jogar nenhum jogo de rua. E assim vai. Kids. Dá para contar as crianças. Então, many. Países have children's festivals, typical games. Então, não é uma negação, é uma afirmação. Eu sou obrigado a usar o some. Completando aqui. Children é crianças, plural, many. N para negação, no B. Some, porque é uma afirmação, alguns exemplos. There wasn't, negou. Mas o que é? Tecnologia. Não havia nenhuma tecnologia nos jogos de crianças antigos que eles costumavam jogar. Claro que havia. Tecnologia não precisa ser somente... Primeiro que não está dando data nessa frase. Se não tem uma data, até crianças costumavam brincar. Pode ser crianças de 5 anos atrás, 7. Já havia tecnologia. Por isso que a tecnologia não é contável. Eu usei o much. O N seria utilizado se fosse colocado uma data aqui, tipo 1940, 1930. Não havia tecnologias. Mas aí eu teria que especificar nessa frase em que período essas crianças estavam vivendo. Pergunta se você tem um jogo de tabuleiro ou se você tem alguns jogos de tabuleiros. O are there... Cadê? Desculpa, me perdi aqui. Tá, achei. F. Jogos. Pergunta N. Como o prof falou. Negação. We can't play with this jigsaw puzzle because I lost. Eu perdi muitas peças ou algumas peças. Então, essa aula o prof vai ter que interromper por aqui. Isso. Porque esse conteúdo é bastante importante, bastante complexo. E eu vou
expand it. Eu vou expandir esse conteúdo através de outras atividades. Turma, preciso falar algo a vocês, que é sobre o nosso Google Meet dessa semana que passou. Nós tivemos Google Meets na quarta-feira, on Wednesday. Eu tô com muita saudade de todos vocês. E eu tenho 2 turmas, eu não faço elas competirem entre elas e não vou compará-las. Mas eu gostaria, né? Precisar é uma coisa, gostar é melhor. Eu gostaria que eu tivesse mais. Eu peço a vocês que vocês participem mais. Ou uma das turmas participou bastante, a outra eu tive alunos que participaram e outros não. Eu não estou dizendo para ligar a câmera, porque isso é privacidade de cada um, mas a participação seria bacana. Assim a gente mata a saudade, nem que seja pela voz. Então, eu aguardo com ansiedade a nossa próxima Google Meet Class, tá bom, gente? Tarefas eu vou colocar no corpo do Activity, no Positive On, ok? I miss you guys a lot. Thank you so much. Até a próxima aula.